políticas públicas relacionadas à psicologia educacional, é grandiosamente importante, né? O psicólogo atuando de fato, efetivamente, dentro da escola, né? Não só se pensando numa atuação clínica, a gente pensa no aluno como uma pessoa integral, né? As suas condições emocionais, o seu lugar, o seu mundo que ele está inserido, o quanto tudo isso compromete, né, as questões da educação. Então, muitas vezes a gente acredita que o psicólogo ele vai estar indo até a escola para fazer aquele trabalhinho esquisito. Ah, o aluno não aprende, manda para o psicólogo, que o psicólogo resolve. Espera lá. Por que é que aquele aluno não atende? Então, qual é a necessidade, então, de se intervir nesse processo? É levantar todo um contexto de vida, levantar todo um contexto do que ele está inserido, de que maneira ele foi gerado, de que maneira ele pertence àquele meio que ele vive, né? Quais são as condições, se ele tem uma alimentação adequada. Então, quais são os fatores? As questões genéticas, as questões socioeconômicas. Então, como a gente tem que parar para perceber e entender a criança como um todo. Então, não é só simplesmente chegar e falar, mas, de repente, a gente pode saber, não aprende porque a família não ajuda, não aprende porque não sei o quê. Não, tem muito mais coisa envolvida nesse processo. Então, qual seria o papel efetivo do psicólogo escolar, né? Uma área que eu quis me especializar também, porque eu senti grandemente a necessidade de entender, né? Por exemplo, usando um exemplo agora do momento que nós estamos vivendo. Eu tenho alunos da rede pública, da escola que eu atuo, né? Sou professora de algumas disciplinas e também de língua portuguesa. E você percebe que o aluno, de repente, ele chega mandando uma atividade para você, que você pediu, e o prazo é até hoje, ele manda para você meia-noite, como ontem, por exemplo, 11h54. Eu vou fazer o quê? Eu vou acalentar aquela criança, porque eles são crianças ainda, né? Em ensino fundamental 2, do 6º ao 9º ano, eles são crianças ainda. Então, como a gente vai acalentar essa criança? Vai agradecer de ter feito o esforço, de estar trazendo. Eu não sei se ele tem celular, eu não sei com quem ele divide todo aquele material que ele tem, se ele tem acesso à internet o dia inteiro, ou se ele tem que esperar. Então, assim, psicólogo dentro da escola, ele, na verdade, ele vai trabalhar as questões que envolvem não só o cognitivo, mas todas as questões socioemocionais, né? Então, o contexto geral que ele está inserido. Não dá para a gente pensar na pessoa como um ser único. Todo mundo é igual, todo mundo tem as mesmas chances, todo mundo tem as mesmas possibilidades, não faz isso porque não quer. De repente, aquele aluno que está quietinho lá no canto, ele não aprende porque ele tem N processos, como aquele também que está a milhão, né? Como a gente brinca, né? Está virando cambalhota em cima da mesa do professor, aquele também pode ter algumas questões que são muito importantes da gente validar. Então, não adianta, né? Não adianta a gente dizer que outros profissionais têm essa visão que o psicólogo tem, porque não foram preparados, não é culpa deles, eles não têm a visão. Então, assim, eu me sinto muito à frente dentro das minhas salas, e eu tenho 14 salas de aula, fora as da Anhanguera, tá? As 14 salas de aula que me ajuda muito todo esse processo, né? Então, é um olhar diferente, um entender diferente. Então, existe uma necessidade, sim, grandiosa de nós estarmos ali, à frente com eles. Porque quem não tem?
problemas. Que dirá uma criança que está ali, vendo tudo acontecer, às vezes, dentro de uma família, e a gente fala, não é briga só não, não é bebida, não é droga, não é nada disso. É tudo isso, e às vezes, ainda por cima, eu não tenho condições para poder fazer o meu melhor. Então, aonde entra, né? Mas, fora isso também, a gente vê a necessidade dessa rede que tem todinha de assistência, aqui em Piracicaba, uma rede maravilhosa, por sinal, também a necessidade de estar efetivando e efetuando um trabalho muito conjunto. Por quê? Sozinhos nós não somos nada, né? Quem é que vai atrás de uma família? Qual é a família, qual é a pessoa da família hoje que pode se dar ao luxo de não ir trabalhar e ir até a escola resolver um problema? Né? Então, tem muitas coisas que eu acho que dentro de todo esse contexto, quando a gente fala de política pública, a gente tem que pensar na pessoa única, né? E ao mesmo tempo fazendo parte. Ai, quanto rostinho, adoro. Adoro essa parte, eu adoro essa parte. Eu fico feliz. Então, eu acho que é um pouco para a gente parar e pensar nisso, né? O que de fato existe não é só o não aprendizado, não é só o cognitivo, mas sim tudo aquilo que está envolvendo aquela vidinha. Mais uma! Ê! Feliz. Ela deve estar com o microfone desligado. Você vai alegrar ela então, né? Tô acabada, Ah! mas... Então, eu acho que nós, dentro dessa trajetória nossa, nós temos uma missão muito linda, maravilhosa, né? Desse pensar e repensar sempre na nossa profissão, né? O grau de importância da nossa profissão, né? Não é só ensinar a ter um bom comportamento. Por que é que aquela criança não tem um comportamento adequado? O que leva ela a ter? Ela tem algum tipo de patologia? Ela tem alguma situação que ela não consegue discernir, ela não consegue compreender? Quantas crianças a gente sabe que chegam na escola agressivas, né? Já na educação infantil, agressivas por extremo. Aí é falta de educação? Às vezes não. Às vezes é o momento que ela tem ali de extravasar tudo aquilo que está preso dentro dela. Então, que olhar que a gente tem que ter nisso tudo? Então, eu acho que a gente podia começar um pouquinho pensando sobre isso. O que vocês acham? Concordo plenamente. Existe agora, né, segundo as orientações do secretário da Educação, ele vai deixar à disposição profissionais da psicologia para estarem atuando, né, por 5 horas dentro das escolas, para poder inserir isso tudo. Eu acho que é um ganho bastante grande, mas eu, com os meus 62 anos, eu virei um pouquinho de São Tomé. Eu só acredito vendo. Eu só acredito vendo. Se fala, se fala, se fala, é a mesma coisa. A vacina está chegando. Eu só acredito vendo, né? Então, assim, o que está acontecendo nesse contexto? Por exemplo, hoje, as crianças que estão dentro de casa. Todo mundo falando, tem criança depressiva. Tem sim. Mas tem criança, e eu diria que da realidade que eu conheço, que eu estou convivendo agora, mais de 80% dessas crianças estão em casa, cuidando dos irmãos, fazendo todas as atividades, que são cobradas e são muito bem cobradas, né? Que a gente fica no pé, por que você não fez? Me ajuda, faz, vai, por favor, faz isso por mim, tá? E ao mesmo tempo, cuidam da casa, e aí, como eu falei no começo, 11 e pouco da noite mandam as atividades. E eu, particularmente, eu já ouvi coisas assim, diferentes disso tudo, mas não vem ao caso, mas eu recebo aqui, ó,
Se eu pegar meu celular aqui, ligar, mostrar para vocês, se eu conseguisse, que eu não sei fazer isso, né? Pôr a tela aí do celular, não sei, mas tudo bem. Se eu conseguisse inserir isso agora, vocês iam ver 23 horas e 54 minutos. Eu não vou acalentar esse menino que está no seu 8º ano, um menino de razoavelmente um mocinho já, né? Um pré-adolescente que a gente fala, e ali, esperando que eu dê um retorno. E a coisa mais linda, eu escrevi assim, você é um show. A esse horário, você ainda ter coragem de mandar, eu estou muito orgulhosa. Sabe o que ele escreveu embaixo? Professora, se eu sou show, é porque você também é um show. Quer dizer, ganhei minha noite. Quero lá saber se ele fez perfeito, se ele não fez. Ganhei minha noite. Eu consegui, de fato, fazer com que aquele pedacinho de gente, porque é um pedacinho ainda está crescendo, olha o turbilhão que está dentro da cabeça. Então, aquele pedacinho de gente se sentisse, que é o que eles têm que se sentir mesmo, porque eles são importantíssimos, né? Eles vão estar aqui, ó, daqui uns dias, fazendo isso que a gente está fazendo, né? Vão cuidar da gente, podem ser psicólogos, médicos, sei lá, qualquer profissão, e um depende do outro. Então, a gente tem que parar e pensar exatamente nisso. Quando a gente fala, né, de política pública, a gente tem que pensar em todas as profissões e a necessidade delas todas trabalharem juntas, né? Eu preciso, por exemplo, nós precisamos de um assistente social que vá lá. Não é verdade? Se a mãe não pode, essa pessoa vai até lá, né? Se ela não tem condições de sair, quantas pessoas não têm condições de dinheiro para tomar o ônibus? Eu, antes de voltar aqui para o centro, na escola que eu estou, eu estava lá em Anhumas. Daqui da minha casa dá 42 quilômetros. Isso eu fiquei até fevereiro lá em Anhumas. Amo aquele povo, de paixão, né? Trabalhei muitos anos lá. Mas eu tinha mães que saíam de Ô, Ibitiruna. professora, Oi. Pode falar, meu amor. vocês estão me ouvindo? Sim, É que nem você falou, né? É porque às vezes falta isso um pouco de alguns profissionais, não sei, de ir buscar essas pessoas, né, até a sua casa. Porque no semestre passado eu fiquei sabendo, tive contato com a matéria de psicologia, não, políticas públicas. E eu não sabia de muitas sim. coisas que a gente tenha direito, eu não sabia. Então falta esse movimento de ir até as pessoas, né? Então eu vejo pessoas aqui, famílias aqui ao meu redor que precisa de ter contato com alguns programas, com alguns projetos que o governo oferece, mas eles não têm conhecimento, entendeu? Não tem, bem. Então, falta isso, de ir buscar essas famílias, ir buscar ter contato com essas crianças. Esse semestre eu trabalhei com o pessoal do 7º, 8º e 4º, não, e 5º semestre com estágio. E o nosso estágio foi um estágio diferente, tá? Nós tivemos a leitura de um livro que, se um dia vocês puderem estar lendo, inclusive tem PDF, é fantástico, né? Quando você cita isso, é bastante interessante, Francine, porque a gente descobriu muita coisa, né? Quando eu falo a gente descobriu muita coisa, qual foi o nosso trabalho? Buscar essa rede de trabalho que existe e que é necessário para muitas famílias, né? Justamente, eles chamam de rede porque eles, de fato, é uma rede de, de caminhamento, mas a gente sabe que muitas pessoas, elas não têm condições de irem até lá. Então, essas outras, e às vezes não conhecem, como você disse, não conhece que tem tal lugar para poder tá tendo um apoio, alguma coisa nesse sentido. Então, falta muito esse conhecer, né? E a gente descobriu, né? Eu falo a gente descobriu porque, assim, eu fico maravilhada quando, de repente, como você falou agora, nossa, eu não imaginava. E a gente teve isso dos alunos. Nossa!
Eu não acredito que tem tal lugar que faz isso, 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 e aqui perto da minha casa eu não imaginava. Nós, não é divulgado, né? Não é divulgado. Aí você vê, às vezes, algumas famílias sofrendo por falta do conhecimento, né? Sim, Nossa, eu fiquei admirada na matéria de políticas públicas. Quantas políticas que tem, mas o sim, pessoal não tem conhecimento e acaba, né? isso mesmo. É muito forte isso para a gente. É muito forte. A gente sofre um pouquinho cada vez que a gente vê alguém, né, passando por uma situação tão desconfortável, e o quanto é importante a gente ter esse conhecimento e a gente ir a fundo disso tudo para a gente poder orientar, né? Então, como eu disse para você, de repente essa mãe saiu de Ibitiruna e veio a pé. Por quê? Olhem só, para ela vir na escola, ela tem que pegar um ônibus de Ibitiruna até o terminal, que é ali do São Jorge, e sai 2 ônibus, um de manhã e um à tarde, da onde ela mora. Aí ela teria que esperar o horário para vir e depois ela não iria conseguir voltar para casa. Sendo que por dentro ali, a gente chegaria nos 15 minutos. O que que eu fiz? Pus a mulher no carro e levei embora. Com medo desgranhento de não saber o caminho de voltar. Porque, né? Tipo, Tem um monte de entrada depois, um monte de oh, saída. e GPS para aquele lado Não funciona. não funciona. Então, né? Mas sabe aquele negócio assim, você vai até o final, você vai até o final ali, depois vai ter uma bifurcação, a senhora vai para o lado de cá, eu olhando para frente, olhando para o lado. Sabe aquele negócio tipo, por onde eu vou, né? Mas a gente faz, e faz com o coração desse tamanho. Por quê? Aonde ia, por exemplo, né? Aonde ia ficar essa senhora lá? Ela ia voltar a pé pelo meio do mato? Então, assim, porque é matão, é cana para todo lado, ali é um negócio, né, que assustador. Mas a gente sabe, né, quantas crianças passam por isso. Então, por exemplo, os alunos lá na escola, na época, eles saíam de casa às 4:30 da manhã com o ônibus escolar. Puta fome que eles sentiam quando eles chegavam na escola. Tudo bem, é para dar um pãozinho para cada um? Come bem. Enquanto tem, coma. Que ninguém aqui vai falar nada. Come mesmo, tá? Então a gente sabe que a realidade é bem doída, né? E como vai crescer uma criança nas condições, né, subhumanas que a gente fala, né? Dentro desse contexto de vida que já não é fácil, né? Não é fácil. E como é que ela vai crescer, né? Então, como foi tudo isso? Aí que eu falo, a necessidade que tem desse psicólogo dentro da escola, porque eles passam grande parte ali dentro. Que nem agora, mais 14 escolas de ensino integral em Piracicaba. Maravilhoso. O projeto de ensino integral, gente, é maravilhoso. Esse ano, né, eu ainda estou em sala de aula. Ao contrário de vocês, a minha vai até dia 23, tá? Com aluno. Da Maria Cláudia também, coitadinha de vocês duas. Até 23. Mas, que delícia, né? Você saber que está fazendo parte um pouquinho deles ali, do jeito que eles podem estar trazendo, né? E a gente faz, e faz, mas em todas as profissões, mas mais a nossa ainda, e principalmente na profissão do professor, você tem que ter um amor imenso por aquilo que você faz. A gente já sai bem na frente. Tem que gostar de fato do que você faz. Não daquele cheirosinho, mas de todos eles.
porque cada um tem suas particularidades, tem seu jeitinho, né? Que nem quando você espera receber uma figurinha de um menino que está no 9º ano, com coração, com flechinha, com não sei o quê. E eu tenho que ficar pedindo para os meus netos, me manda a figurinha nova, pelo amor de Deus, porque as minhas estão esgotadas, né? Eles amam, né? Eu fiz com eles a aula pelo Teams, 1 hora de aula e o restante, prof, como que está na sua casa? Sabe? Aqui na minha casa já aconteceu isso, isso, isso. Prof, a senhora está bem? Tô. E você? Ah, passei mal, viu? Também estou trabalhando muito. Falei, puxa vida, eu também estou trabalhando muito. E eu imagino, porque olha, porque aguentar na sala de aula é mais fácil do que ficar aí no computador que você não pode dar bronca. Falei, claro que eu dou bronca. Vocês sabem que se eu tiver que dar bronca, eu dou bronca? Dá nada, dá nada. A sua bronca é de paz. Falei, ah, vocês não me viram, virar no girai ainda. E a hora que eu viro, o negócio torce. E a gente mais trabalhava as emoções do que qualquer coisa. Era a necessidade de um contato, né? Que nem olhar para o outro ali. Ainda eu brincava e falava assim, vocês tomaram banho hoje? Claro que eu tomei. Ah, então liga a câmera que eu quero ver vocês. Ai, mas eu não penteei o cabelo. Então penteie o cabelo e vem falar comigo direito. Então, ai, olha meu cabelo. Falei, olha o meu, veja o meu. O seu cabelo é de gente nova, o meu cabelo é de gente velha. Piorou. Não para com nada. Se bater um ventinho, ele vai tuf, e vira, fica lá para cima. Ele é revoltado, não sei o quê. É mesmo? O meu também é revoltado. Então, de repente, um nada é tudo. Um ouvir esse vínculo que a gente precisa ter com as crianças, né? E com todas elas. Além dele ser, assim, maravilhoso, né? É de um grau de importância muito grande, porque ali a gente vai equilibrar muito as emoções deles, né? E a gente percebe, assim, a força. Olha, eu consegui agora sair da escola, mas ainda não acabou, né? Mas eu estou indo para a ETEC, e depois eu vou fazer tal coisa. Credo, mas você consegue fazer tudo isso? Claro que eu consigo. Ai, que bom, porque eu não sei se eu conseguiria. Claro que consegue. A senhora já não fez isso, isso, isso? Falei, mas eu hoje em dia acho que eu não conseguiria mais, não. Não, quando a gente quer, a gente faz. Eu fiz isso mesmo. Eu sou dessa opinião. Quando a gente quer, bate o martelo, né? Ainda eu falo para eles, profetize que o negócio funciona, né? Então, o nosso olhar, né? Humanizar um pouquinho a vida. A gente precisa humanizar. Por isso que eu amo vocês. Aqui, ó. Ah, nós também te ama, prof. Nem imagina a senhora brava. Às vezes eu fico. Impossível. Eu fico. Se eu contar para vocês que eu já arranquei... Eu gosto muito de sapato de salto. Eu cresci em cima do salto e eu não consigo sair de cima do salto. Se eu já arranquei o sapato e saí na rua para correr atrás de molecada que queria invadir a escola, eu já fiz isso. E faço. E fico brava mesmo, de verdade. Quando precisa, só. Errar. Ô, Pro, a Renata quer falar. À vontade. Oi, gente, boa noite. Dei uma atrasadinha, mas consegui chegar e pegar um pouquinho do que vocês estavam falando. Eu vi a Marili falando a respeito da necessidade que as crianças têm, né, da atenção, da conversa, da gente prestar atenção um pouquinho nas subjetividades de cada uma, né? E agora a gente consegue ter o olhar da psicologia, né? Mas no dia a dia a gente não tem, né? A gente, até pelo tempo, pela vida de cada um, né?
Mas agora a gente estudando, e eu prestando atenção em alguns trabalhos que eu fiz dentro de uma ONG, que eu participei, que era, na verdade, para idosas, né? O meu nicho eram as idosas, para a gente fazer atividade manual, para trabalhar o psicológico delas, né, no dia a dia, para liberar estresse e tudo mais. E nesse mesmo local tinham trabalhos com adolescentes e com crianças, né, atividades como grafitagem, percussão e outras coisas que eles faziam e traziam as crianças, né, lá da comunidade para poder ter atividade, ter algo além do dia a dia que deles é muito sofrido, né? E uma coisa que eu percebi muito, muito, é que essas crianças, esses adolescentes, eles vivem com muita raiva e indignados pelo dia a dia que eles têm, né? Quem trabalha nas escolas que recebem essas crianças conseguem entender e ver tudo isso. Mas uma coisa que ninguém que não lida com essas crianças tem ideia é que eles descarregam esse ódio somente naquelas pessoas que devolvem esse ódio para eles, né, no dia a dia. Eles costumavam dizer o asfalto, né, porque no Rio de Janeiro era morro, diferente daqui, que é tudo mais plano, né. Então eles falavam que as pessoas no asfalto só olhavam para eles com cara feia, ninguém queria nem chegar perto, né, quanto mais perceber que eles estão ali, que eles precisam, né, dessa troca que todo mundo tem. E eles eram muito carinhosos, eram crianças muito carinhosas, que quando eles sentavam para conversar com a gente, eles tinham muito respeito por essas pessoas, sabe? E a gente não consegue enxergar isso quando eles não conhecem as pessoas, né? Pelo contrário, eles carregam aquela cara carrancuda, né? Enfim, demonstram não ter muito respeito, mas aí a gente percebe que aquilo é defesa. É a defesa deles com relação ao que eles recebem de todo mundo, da sociedade no geral, né? Então, vendo hoje através da psicologia, eu consigo observar melhor a necessidade que eles têm dessa troca, a necessidade que eles têm do respeito devolvido para eles, do tempo de sentar e de conversar, de trocar uma ideia, né? Com os adolescentes era até mais fácil de lidar, porque a única coisa que eles queriam literalmente era botar para fora, era falar. E lá eles eram crianças completamente diferentes, né? Então, as políticas públicas que a gente teve conhecimento que existem para as crianças, né, que tem como trabalhar esse lado pessoal delas, para entender o que elas passam, como elas sofrem, o que elas têm a dizer. É uma coisa curiosa que eu também não sabia, né? Que lá no Rio de Janeiro, as crianças, o pessoal fala, todo mundo vai à praia todo dia, né? Tinham crianças ali que nunca tinham ido à praia. Nunca tinham ido à praia. Eles moravam, né? Não sei se ainda moram, mas moravam a 20 minutos da praia de carro. E se fosse de ônibus, demoraria entre 35 e 40 minutos. Mas nunca foram, né? Porque não tem condições financeiras, ou porque os pais não podem levar porque tem que trabalhar. Enfim, ou porque também não se sentem bem à vontade fora dali do local que eles moram. Então, todas essas questões dessas crianças, desses adolescentes, a sociedade não enxerga, né? A sociedade não vê. Embora as políticas existam, eles não têm acesso a elas, os pais não têm acesso a elas por não conhecerem como funciona. E, às vezes, uma ONG ou a própria escola, né, indica quando eles conseguem perceber coisas muito diferentes dentro da escola, casos que estejam dando problema, né? Mas procurar saber a fundo, não tem como, são muitos alunos, né? Mas a própria sociedade em si, só de mudar o seu papel com essas crianças no dia a dia delas, né, já melhoraria bastante. Então, assim, uma coisa que eu queria agradecer muito aos semestres que nós tivemos, às aulas que nós tivemos, é poder entender que existe um caminho para a gente melhorar o dia a dia dessas crianças, não só delas, né? A gente viu que a gente pode melhorar tanto dos pais quanto dos avós, porque tem um pedacinho de estrutura no governo para trabalhar tudo isso. E seria interessante que a gente não visse isso somente no trabalho, né? Mas que a gente visse isso no dia a dia,
porque o conhecimento que a gente está adquirindo não é só para o trabalho em si, né? Mas é para ajudar a mudar a vida de muita gente, né? Só de dar a informação, só de instruir, só de direcionar, mesmo que você não esteja no seu horário de trabalho, já mudaria a vida de muita gente. Mas é isso. Isso é grandioso. Pro, acho que a Mayara também quer falar. Eu tô vendo a mãozinha dela aqui. Oi, gente, eu vou tentar falar agora que deu também um silencinho aqui. Bom, eu já curti por ser uma roda mesmo, quando a Leandra me chamou. Obrigada, Leandra. Eu gosto muito de roda, assim. Tá fazendo uma falta nessa quarentena de me reunir assim, com o povo e conversar, porque muita coisa que vocês me disseram tem muito a ver com a minha vida. E quando a Leandra me chamou, ela falou assim, fala de racismo, violência doméstica, e tá tudo tanto nisso, tudo que foi falado. E eu gosto muito dessa roda onde a gente nem precisa ficar se apresentando, que a gente está no pé de igualdade. Eu gosto muito disso, porque eu sou muito mais da ação, do que eu sou muito mais da ação. E vou explicar um pouquinho para vocês por quê. E vai ter essa música ao fundo. Deixa eu ligar meu... Se ficar muito ruim a internet, daí eu volto, eu desligo. E gosto muito, vai ter esse som, esse funk, porque eu moro numa periferia, numa das periferias mais pobres de Piracicaba, mais popular. Mas eu nem sempre morei aqui e nem sempre trabalhei aqui. Leandra trabalha na mesma região, na Zona Oeste. Eu sou da área central de Piracicaba e sou rapper desde os meus 13 anos. Ser rapper é falar de todas essas situações, é escutar tudo isso desde muito nova, desde os meus 13 anos, né? As públicas e tudo mais, por que não chega, por que não tem, porque as pessoas são assassinadas, cada 23 minutos um jovem preto é assassinado, e blá, 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 e sempre cantando essas coisas, até que, esse blá, blá, blá é sério, gente, blá, 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 assim, eu falo mais coisas, né, não parece que estou diminuindo a situação, né, muita coisa grave, mas com os meus 21 anos, curso público, e vim trabalhar para esse local aqui que eu nunca tinha vindo na vida, chamado Parques dos Sabiás, rodeado de favelas, agora muito mais com essa pandemia, tem uma enorme aqui, que aumentou de 400 famílias, tem a Renascer, tem várias favelas aqui do lado. Mas então, quando com 21 anos eu venho trabalhar aqui, hoje eu tenho 45, mas então são 24 anos trabalhando na mesma escola de educação infantil, onde a pobreza, onde tudo isso que vocês falam, eles trazem quando falam, eles trazem quando choram, eles trazem essa violência. A gente tem a gente conversa muito próximo com as mães, a maioria das vezes, né? É matriarcal, né? Apesar da gente estar numa sociedade patriarcal, a maioria das famílias são as mães que tomam conta, que colocam dinheiro e tudo mais, mesmo estando casadas ali com seus companheiros, são elas que a maior parte sustenta a família e a reunião de responsáveis, a maior parte é a mãe, a avó e a bisavó. Mas quando eu venho para cá, eu falei assim, tudo que eu falava nem cabia na minha boca, porque aqui que eu vi a realidade de perto, né, onde eu tive a minha primeira amiga, né, que foi ex-aluna com 16 anos assassinada. Então foi coisa assim que foi mexendo muito comigo. Eu sou atriz também, sempre parti para essa questão de falar sobre políticas públicas através da arte. Então vou lá partir para a cultura, que é daí que eu parto a minha ação. E daí vão colocar o nome de militância, ativista e tudo mais, vão nomear, mas eu acho que qualquer ação que você chegue e fala para a sua vizinha, alguém citou isso, né? É isso, que você
escureço as ideias para ela, já porque já é uma diferença enorme na sociedade. E nessa coisa de ser atriz também foi mexendo tanto com a minha cabeça, eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa para eu poder, porque as peças sempre ligadas às questões da mulher, né, violência doméstica, mas daí eu falei assim, não, tem que fazer um curso. Foi daí que eu fui fazer um curso de promotora legal popular. E a maior parte de quem faz esse curso são psicólogas e advogadas. Porque daí a gente aprende o direito das mulheres, aprende toda sobre as psicólogas. E eu fiquei muito amiga de psicólogas. As psicólogas, gente, eu amo vocês, assim, sabe? Porque são coisas que eu não entendo. Eu faço na ação cultural, trago, mas assim, tem coisa que me falta. Eu sempre corro a uma psicóloga. Sou muito amiga da Karina, sabe? Que foi, acho que, sou amicíssima dela. Eu vou atrás delas, eu vou atrás da Vanessa, psicólogas pretas por conta da violência doméstica. Então, quando a gente fala de uma periferia, a gente já vai visualizar a maior parte de pessoas negras, uma comunidade negra muito forte, e toda a questão da histórica, né, que a gente aprende meio assim, mas a escravização e tudo mais do povo preto, né, vai parar nas periferias, e assim Piracicaba é formada. Piracicaba, a região vai aumentando horrores, eles vão colocando nas periferias, enquanto as áreas centrais, Piracicaba é igual São Paulo, posso dizer, as áreas centrais, vai acontecendo uma higienização da área central, né? Aí quando chega para a periferia, quando vocês falam que não tem nada, é exatamente isso. E daí não tem políticas públicas que chegam na periferia. Não chega. As coisas estão todas mais longe. Então, quando a gente vai falar da delegacia da mulher, então a mulher chega lá na delegacia, então ela tem aquele vale transporte que não é barato, né? Vamos falar de políticas públicas, né? O que é o valor do vale transporte? Daí a gente chega no centro e quando chega lá, a maior parte das reclamações que a gente recebe, nós promotores legais populares, é que acaba a senha, não tem internet, e ela não consegue fazer a denúncia. Então, sabe, assim, são várias coisas que vão passando, por isso que a gente briga dentro dessa política pública pela notificação compulsória, que já é obrigada desde, acho que é 2011, a saúde fazer essa notificação compulsória, para que a mulher não precisa ficar contando essa história sempre, para quando se ela for violentada, quando ela chegar lá, já tem a história dela, ela já recebe de imediato, porque é isso, tem uma rede, mas às vezes ela não funciona. Então a gente tem que cobrar isso como população, como eu como educadora tenho que cobrar isso, eu como promotora legal popular tenho que cobrar isso, eu como mulher preta, periférica, mãe solo da periferia, né, periférica, a gente tem que cobrar isso, porque é isso que acontece. E como falando que falar como promotor legal popular, quando eu cheguei para uma mulher que ela não saía de casa pela violência doméstica, a gente promotor legal popular, a gente nunca fala que tem que romper com o relacionamento, tem que romper com a violência doméstica antes, né? Depois quando chega a vias, assim, muito óbvio, né? Tanto a psicológica ou a física, é óbvio que a gente vai amparar essa família toda, porque daí vem os filhos, e chega dessa maneira nas escolas. É muito importante ter psicólogas na escola, porque elas chegam é muito importante porque nós educadores chegamos assim na escola, tem muitos educadores que sofrem violência doméstica, né? Então, sabe, é tudo isso que acontece. E quando eu cheguei para ela, e ela não saiu de casa, ela falou assim, mas se eu sair de casa, eu vou perder meus direitos. Isso é um tabu, e eu aprendi dentro do curso de promotor legal popular, e eu cheguei para essa mulher e falei, ali eu já fiz o meu papel de promotora popular. Então, tipo assim, é uma pessoa, porque senão a gente pensa que a militância e o ativismo, ou tem que ser uma coisa grandiosa, mas você colocando o seu conhecimento, aquilo que você aprende na faculdade, numa aula como essa, uma professora Marili, Mayra, depois você me fala a pronúncia certa, mas assim, tem coisas que eu já vou levar para a minha ação, porque, como eu falei, eu sou da ação, eu acredito como eu estou anotando algumas coisas aqui, como foi falada, e a Renata falou, né, que ela trabalhou numa ONG, eu também faço parte da Casa do Hip Hop, faço parte de alguns lugares onde vai trabalhar exatamente essa arte,
essa arte que é muito difícil da gente alcançar lá no Central por ser cara a vida. Pode falar. Eu queria só fazer um adendo à Fala sua o seu nome fala. certo, já tô... Imagina, é Marili. Que coisa fantástica você lembrar isso. Nossa, eu fiz um curso de arte-terapia que tem tudo a ver com o trabalho de desenvolver com as crianças tudo aquilo que elas têm de melhor dentro delas, com adultos, né? Participei até ativamente com uma escola de desenho para poder, ao mesmo tempo que a gente trabalhava com eles, saía tudo aquilo que tinha que sair, né? A gente já inseria de novo aquela criançada de uma maneira super fantástica, porque você tinha condições, porque eles mostram para você através da arte, né? Eles mostram tudo. E eles extrapolam tudo aquilo que está fazendo mal e eles aprendem a entender que tem alguma coisa lá na frente melhor. Lindo o que você está falando. Meus parabéns, estou muito orgulhosa. A Maria Cláudia quer falar também? Eu quero. Primeiro, queria mudar o assunto. Marili, fiquei surpresa de estar encontrando você aqui. Oi! Eu não sei se você vai lembrar de mim, mas nós trabalhamos juntas lá no Felipe Cardoso. Sim, 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 sim. Ai, que delícia! E ainda outro dia falei de você com o Marconi. Falei, nossa, cadê a Marili? Eu saí de lá agora em fevereiro. Desde aquele tempo? Não, eu fiquei lá, eu fui para outras escolas, mas eu voltei lá já tem uns 3 anos, fiquei agora até fevereiro, e agora eu estou na escola integral no Prudente. Ah, que legal, com a Cristina. Maravilhosa. E você Sonho, também, né, maravilhosa. imagina. Olha quem está falando. Que legal encontrar. Mas olha, achei muito bacana assim a abordagem, né, que cada uma fez aí. E eu queria assim só complementar. Primeiro concordar com as falas que desde o começo a sua que eu também pago para ver, né? Meio que São Tomé nessa situação toda. E as meninas, os relatos delas e com relação a políticas públicas, eu também no âmbito da escola é muito difícil conseguir alguma coisa nesse sentido, né? Sempre tem barreiras, para eles tudo é difícil, e então eu vejo assim que fica bem a gente fazer o que dá. E quando chegam alunos nessas situações de agressividade ou refletindo o que vê em casa, né? Com pouco assim de experiência que eu tenho, eu aprendi que a nossa reação é que vai fazer a diferença. Reagir como eles vai só confirmar o que eles já estão acostumados a ter em casa. Então, é mostrar o outro lado. O nosso papel é estar ali mostrando o outro lado, né? Não tenho muito de psicologia aí, né? Mas tentar, assim, agir com empatia e mansidão, mostrando que também funciona, ou melhor, esse é o melhor caminho, né? Para que eles tenham um outro modelo a seguir. Então, eu acredito nessa proposta enquanto educadora. Estou adorando estar aqui, viu? Beijo, gente. Que legal, tá vendo só? Ó mundo pequeno. Então, é exatamente isso. Eu tenho os dois lados, o lado da psicologia, o lado da educação, né? E dentro desses dois contextos é que eu digo para vocês que o quanto é importante a psicologia. Então, a gente vê, de fato, a psicologia. A Noemi e a Grace quer falar. Quer falar um pouquinho, Grace? A Grace pode falar primeiro. Boa noite para todas.
Boa Primeiro, eu noite. quero dizer que eu me sinto assim bem privilegiada de estar numa roda de conversa assim com mulheres tão inteligentes e com tanto conteúdo, com tanta sabedoria. Realmente é um privilégio. Maíra, quero ser sua amiga. Adorei saber, assim, eu gosto bastante de rap também, ouço bastante, e que legal, nossa, que legal conhecer pessoas assim, né? E essa questão, né, eu acho que agora, nessa pandemia, tudo se tornou tão urgente, né? E ao mesmo tempo que as coisas estão urgentes, a gente vê que tudo está sendo deixado tão de lado, né? Não sei se vocês estão sentindo isso. Parece que as coisas não estão engrenando mais como deveriam, né? Porque até mesmo por conta, né, de não poder mais ter o contato, né? E essa falta de acessibilidade, por exemplo, a informação através de uma internet, a gente vê que prejudica principalmente as pessoas, né, menos favorecidas, as pessoas pobres, né? Então, isso é algo que me incomoda, que me inquieta. Mas que legal, gente. Espero que esse encontro aqui ele aconteça muitas e muitas outras vezes, porque é muito enriquecedor. Para mim, eu fico até emocionada, porque eu gosto muito. Bom, acho que a Grace terminou. Vou falar um pouquinho, né? Agradecer também, primeiramente, todas vocês, todo você. Tem o Renato aqui também no nosso meio, meu amigo que ajudou a gente hoje. Que nós, assim, é meio leigo em algumas coisas, então, né? Assim, eu adoro tudo que aborde políticas públicas, tudo que correlacione a psicologia, eu tô ali caçando, cavucando para tentar aprender. E realmente essa roda, ela traz para a gente, agrega, né, muito conhecimento, né? A gente tem 4 professoras aqui, né? Outras especializações também aqui, e isso nos enriquece bastante. Para nós que somos estudantes, então nem se fala, isso daqui é uma relíquia, gente. Quero muito tudo isso. E falando um pouquinho das escolas, né? Eu particularmente, né? Depois que eu comecei a estudar, porque tem esse negócio de nós pais também ser um pouco, como que eu posso falar? A gente ser um pouco, por conta de trabalho, por conta de algumas coisas, a gente também deixa as coisas vagas com os nossos filhos, né? Não é porque a gente está aí estudando que a gente vai tirar a nossa parcela de culpa, que na verdade a escola tem obrigação única e exclusiva de ensinar nossos filhos. Porém, a educação, o respeito é da nossa casa, gente. Né? Não tem como a gente jogar isso no peito da escola e falar, olha, se vira, meus filhos passam a maioria do tempo na escola, vocês são obrigados a educar, quando na realidade é uma coisa que é da gente. E eu acredito que vocês que atuam em escolas, é o que vocês mais encontram. Vai falar com o pai, pô, mano, é assim, olha, na minha casa, meu filho, eu já fui, a Cláudia tá aí, ela pode confirmar isso, ela foi professora do meu filho mais velho, acho que ela foi professora da minha menina também, e é vice-diretora da escola que eles estudam, né? De eu chegar na escola assim, porque sobra tudo, que nem a Mayara falou, para a mãe, né? Os pais não querem nem saber se a mãe pode estar indo, e joga tudo no peito da mãe. Eu já cheguei na escola e falei assim, pô, mas lá na minha casa meus filhos não têm esse comportamento.
Mas depois que eu comecei a estudar, depois que eu comecei a fazer psicologia, daí a gente começa a colocar a mãozinha na consciência e falar assim, mano, o que foi que eu fiz? A gente começa a sentir até vergonha de alguns atos que a gente fez, porque realmente as crianças, às vezes, eles são meio ladio, meio lisos, né? Vou falar assim para não ter um termo aí mais, né? Eles são lisos nas nossas frentes, eles são uns anjos, uns doces, e pelas costas da gente eles são dissimulados. Né? E assim, a gente eu tiro por mim. Às vezes eu vem material da escola para eles fazerem, e aí eu chego, ponho o material ali e falo, olha, vocês já ficaram no celular, agora vocês vão fazer a lição. Mais 2 minutinhos que eu viro as costas, ou para fazer algo que é da escola, da faculdade, ou para lavar uma roupa, uma coisa, eles, cada um para um canto, vácuo, corre, de tanto que eu fiz questão de distribuir o meu número de celular para os professores. Gente, se eles não estiverem mandando, se eles não estiverem fazendo, liga para mim, porque às vezes eu também acabo tendo uma imperícia, né, de ficar em cima ali por conta das outras atividades e acaba passando, né? Tem vezes que eles ficam putos com a minha pessoa, porque eu faço eles apagar tudo que eles fizeram, porque tá errado, ou porque tá com a letra que ninguém vai entender, nem eu que tô fazendo enfermagem, que sou obrigada a entender a letra de médico, entendo a deles. Aí a gente vai lá, pode apagar, e eles ficam assim muito revoltados de terem que fazer tudo de novo. Eu acho que a gente peca nisso também, de não ficar mais em cima, né? Nem que seja aquele 2 minutinhos assim, olha, eu vou ali, eu vou ficar em cima, enquanto você não terminar, eu não vou sair daqui. A gente vai ser chata? Vai, mas é o nosso papel de responsáveis também, né? Os nossos pais também foram assim comigo. Claro que eles não careceram disso com a minha pessoa, porque eu tinha medo de apanhar. Então eu logo corria e não precisava, é só uma rabada de olho. Agora, hoje em dia, a gente fala que essas crianças, eles quase, né, na nossa cara, diz que não vai fazer. Mas é isso aí, eu acho que a gente não tem que jogar só a responsabilidade para a escola. A gente trabalha num conjunto, né? Depois que eu comecei a entender que eu tenho que trabalhar num conjunto com a escola, né? Eu como mãe, assim, senti uma leve melhora, principalmente no meu mais velho, né? Depois que eu comecei a estar ali presente, participando de reunião, participei com a Cláudia, acho que tem uns 2 meses atrás também, de uma reunião assim, que nem que a gente está fazendo aqui, mas era alunos e professores, e a gente estava. E nessa reunião eu falei da senhora, viu, professora? A gente estava falando do Setembro Amarelo e eu falei que a senhora falou Foi que... do Conviva. Oi? Foi do Conviva, Marili. Isso! Isso mesmo. Entendi. E eu falei assim que a senhora falou em sala de aula que a prevenção contra o suicídio é de janeiro a janeiro, né? E aí a escola pegou essa fala que eu fiz um vídeo e eu participei dessa roda com eles. E é assim, eu acho que é uma união, os pais com a escola e a escola com os pais, e aí vai sendo, né? A gente vai solucionando os filhos que não tem uma certa disciplina assim. A gente vai pedindo para Jesus, e agora que a gente está estudando, a gente consegue assim meio que administrar melhor. Lembra o que eu falo nas aulas? A pessoa de forma integral. Nós somos seres individuais, mas complexos. Tem toda uma carga genética, tem toda uma questão do comportamental que foi se desenvolvendo esse ao longo, e tem o meio que eu vivo. Então, nós somos seres, né, biopsicossociais. E a gente tem que pensar no contexto geral. É isso aí. Viu como deu certo? A Maria Cláudia agradece, né, Maria Cláudia?
É muito legal. Mas é muito importante isso que a gente está fazendo aqui hoje. É muito importante. Agrega muito, agrega muito. O tempo todo a gente está aprendendo. O tempo todo a gente está indo em frente, né? Lembra das nossas plasticidades cerebrais? Nosso cérebro, ele tem que aprender a vida inteira. Então, a gente tem que continuar na ativa. E não deixar que esses pequenininhos façam graça. Tem que mostrar para eles que graça faz parte da vida e que eles vão ser muito amados cada vez mais, mas que eles têm que fazer a parte deles. Sempre. É bem isso mesmo. Não é? A Olha Renata aqui. quer falar, eu acho. Ah, pode falar, Pro. Não, acho que é a Renata que eu ia falar isso. Eu vou até abrir aqui um pouquinho, eu estou completamente descabelada. Eu cheguei da rua e vim sentar aqui correndo por causa do horário. Mas uma coisa que eu estou achando assim, super interessante, a troca que a Noemi acabou de fazer, a Maiara falando de todo o conhecimento que ela tem no dia a dia, pela militância, pela correria dela em função de solucionar ou de ajudar, né? Solucionar com os problemas ou ajudar com os problemas das pessoas. Uma coisa que ela falou que é muito interessante é com relação às mulheres, né, das periferias, que normalmente são elas que levam as cargas de tudo, né? E aí eu tinha falado sobre as idosas, e trabalho com as idosas era justamente por isso, porque ela era a mãe, ela era a avó, ela era a cuidadora, porque normalmente elas ficam responsáveis também, ou pelos maridos que estão precisando do auxílio pela idade, então elas ficam super sobrecarregadas e elas não têm vida. Né? Elas não têm uma vida paralela para descontar o estresse, não tem. O dia a dia delas começa muito cedo, é um dia a dia muito pesado, é um dia a dia de consumir os problemas de todo mundo, da família inteira. E às vezes elas agregam ainda os genros, as noras, e vai somando. E as crianças, inevitavelmente, ficam também sob a responsabilidade delas, porque os pais têm que trabalhar. Então, assim, vendo tudo isso, referências dessas crianças normalmente são os avós, não são nem os pais. O respeito está direcionado para eles totalmente. Mas essa sobrecarga em cima deles é muito difícil. Aí é o que a Maiara estava falando antes, que existe sim uma necessidade absurda de ter alguém que tenha conhecimento para pelo menos direcionar, para pelo menos apoiar, para pelo menos conversar, para dar uma direção de um caminho, né, para suavizar mais esse problema, para poder dar uma leveza maior para essa vida. E esse gatilho dela falar que também faz um trabalho de atividade cultural voltada para jovens e crianças, né, é maravilhoso, porque eles têm uma afinidade com qualquer coisa que seja. Eles vão se divertir, eles vão se distrair, porque é interessante. É alguma coisa que eles não poderiam ter pelos pais, porque infelizmente a condição financeira não permite, né? Então a gente percebe, só dela falar 2 minutinhos, né? Ela falou ali de 2 a 5 minutinhos, e foram coisas tão interessantes, tão importantes, né? A diferença que faz na vida dessas pessoas, e a gente fala sempre, desde o pequenininho até o mais velho, a oportunidade de fazer coisas diferentes além daquele peso do dia a dia, daquela sobrecarga do dia a dia. Muda muita coisa, é muito diferente. E a fala delas comigo eu só tinha um encontro uma vez por semana por 2 horas, de 2 a 3 horas, dependendo do horário delas até, né, da ocupação delas, mas o mínimo era de 2 horas. Elas não faltavam de jeito nenhum. Elas não faltavam de jeito nenhum. Aquilo ali era sagrado para elas, porque era um momento de conversar, de botar para fora, porque enquanto a gente fazia o trabalho manual, elas falavam da vida inteira e descarregavam aquele peso todo que estava ali dentro. E, ao mesmo tempo, elas se divertiam, porque levavam o trágico para o cômico, né?
porque uma sempre pior do que a outra, uma com um problema maior do que a outra. E a gente sempre sorrindo, né? A gente sempre sorrindo, sempre de braços abertos, para às vezes um abraço, não precisava nem falar. Mas é importante eles saberem que eles são importantes, sim, além do que eles têm de demanda, né, na vida pessoal deles. Fora daquilo ali, no âmbito social, eles são importantes, eles têm valor, eles têm pessoas que se interessam por eles, que se preocupam com eles, e de todas as idades. Não importa, né? A partir do momento, o ser humano é carente, o ser humano nasceu para viver em sociedade, sim, porque ele não consegue viver sozinho. Há quem diga que fale, não, mas eu fico muito bem sozinha. Gente, não é verdade, nunca vai ser. Lá no fundo, sente sim uma necessidade de ter atenção, de ser benquisto, de ser bem recebido. E quando eles saem de dentro do âmbito deles e vão... Aqui em Piracicaba tem uma segregação imensa, que eu não canso de falar isso, né, gente? Existe uma segregação que num bairro você consegue ver pessoas pretas, em outros você não vê, você não tem esses encontros, é muito difícil, é muito difícil. E as pessoas insistem em dizer que não existe diferença social, que não existe diferença, que também tem branco que passa por isso. Lógico que tem, gente, mas a gente está falando de grande maioria da sociedade, a grosso modo, que a verdade é o que a gente vê, né? E o que a gente vê é isso. Então, eu sempre tento bater nessa tecla com relação à mulher, ao preto, né, a desigualdade total e absoluta. E com essas políticas, quando a gente começou a ter as aulas que eu ouvia, eu falava, gente, é possível, tem como, também dentro de órgãos, não só através de pessoas comuns, né, mas dentro de órgãos existe a possibilidade de ajudar. Mas aí tem que ter pessoas que estejam dispostas, né, a fazer isso. Então, quando a Mayara falando, também quero ser sua amiga, tá? Aliás, eu quero ser amiga de todo mundo que está aqui, porque é muito legal, muito importante. A necessidade é muito grande e as pessoas não enxergam isso, né? Só quando elas lidam diretamente, coisa que elas nunca vão fazer, né? Porque quem é que vai lá na periferia para poder saber o que está acontecendo, né? E se eu falar, também estou sendo bem hipócrita, porque aqui em Piracicaba eu nunca fui. Eu vou para ver meus amigos, para fazer alguma coisa com os meus amigos, mas para esse caminho ainda não fui. No Rio eu já tinha feito, aqui ainda não. E pretendo fazer. Assim que essa pandemia acabar, pretendo fazer, porque é muito legal. As crianças ficam muito felizes com qualquer tipo de ajuda possível. Tomara que vamos focar aqui, vamos prometer umas às outras, que a gente, todo mundo aqui segura a mão de todo mundo, ninguém larga de ninguém, a gente vai junto, porque vai ser muito legal. Eu vou adorar. Mayara, me chama. É Mayra, perdão. Gente, eu vou tentar ligar, mas tá muito ruim a minha internet. Então, por isso que eu desliguei. Eu queria... Eu na cara, né? Mas vou tentar ligar. Eu vou tentar ir por partes. Franciele e Renata. Porque essa minha... Gente, eu gosto de gente. Então, eu vou convidar assim, eu vou passar para Leandro, que a gente faz na periferia. Eu não cheguei aí, né? Mas eu vou chegar aí nessa parte rapidinho. Porque daí quando eu vim para cá, eu vi essa falta de tudo. Tá cortando? Vocês estão me ouvindo? Eu não sei como que tá isso, gente. Tá cortando sim, mas a gente está conseguindo entender por hora. Tá ouvindo? Então, eu sou gente que gosta de gente. Eu amo. Então a gente faz um trabalho na periferia que chama Barranco Cultural, que é o fim da minha vida. Quando não tinha tipo de coisa, minha filha quando tinha 12 anos também percebeu e ela fez o primeiro barulho aqui, daí a gente começou a ocupar esse espaço, porque a gente não tem um centro cultural, a gente não tem um centro social, a gente não pode ficar nas escolas aos finais de semana fazendo sempre, porque se quebra, sobra, é uma responsabilidade, enfim, né, gente? Eu não vou entrar nem nessa área política, eu sou bem da área política, sou aquela pessoa que não fico na Câmara, sou a chata que eu vou lá, então não vou nem entrar nessa parte. Falar no máximo só sobre políticas públicas. Mas assim, então eu vou...
A gente acabou de passar no nosso primeiro projeto que a gente escreveu, porque é assim, a gente tem o Cine Barranco, que a gente pegava emprestado o projetor, pegava 2 caixas de som de um pastor que eu via que ele curtia rap, eu bati lá na casa e falei assim, olha, se eu curte rap, eu também sou rapper, mas dele era rap gospel, mas eu bati lá, porque, né, assim, tá ali, tá perto. Aí ele emprestou algumas vezes as caixas de som, a gente faz cinema na rua, chama o Cine Barranco, vem grupo de teatro, tem contação de história, tem muita coisa, porque eu quero falar uma coisa aqui, porque eu acredito muito na prevenção das doenças mentais. Quando a Renata fala das pessoas idosas, é muito importante, porque é isso, exatamente isso. Elas que cuidam, é matriarcal e passa por essas pessoas, por essa avó e bisavó, como eu falei. Passa por ela, atravessa por ela todos esses problemas, porque a gente, quando eu vou em algumas rodas assim, e fala, é porque a mulher tem o 3º turno, e fica só assim na fala, meio romantizada para colocar. É muito sério esse 3º turno, né, de não ter como sair de casa para fazer outras coisas, para ir. As empresas, elas ganham, só um detalhezinho, elas ganham, tem uma porcentagem, que esse uniforme, por exemplo, que vem para casa, que sobra para a mulher, tem uma porcentagem que elas ganham. Então, esse uniforme, por exemplo, era para ficar na empresa, ou então ser depositado de obra que lava esse uniforme. Isso não acontece. Quando a gente fala de violência doméstica, há algum tempo eu parei de falar. Caiudê, meu filho, ajuda, mãe. Não, porque essa ajuda, não existe ajuda. Cooperar com o trabalho de casa, se todo mundo trabalha, se todo mundo... Sabe essas palavras que a gente tem que desconstruir. Eu vou para Noemi. Noemi é isso. Desconstruiu quando você aprende. Você era uma mãe, era aquele... Daí você desconstrói, porque a gente é uma sociedade construída no machismo, no LGBT-fobia, a gente é culturalmente racista, a gente tem que se desconstruir, porque a gente aprende certas coisas, e às vezes está nas falas, às vezes está que vai para o gesto, muito fácil vai para o gesto, né? Quando a gente está falando quando fala das questões da mulher, de estupro, por exemplo. Ai, que horror! Mas a gente, quantas vezes não trazemos na fala, mas se cair na cadeia vai virar mulherzinha, como se o nosso corpo, né, não tivesse valor nenhum e fosse algo ainda para, sei lá, educar aquele homem. É um absurdo. Então a gente traz algumas coisas que a gente vai se desconstruindo, entendeu, Noemi? Eu me desconstruí de muita coisa quando eu vim para a periferia. Eu saí de uma bolha. Uma palestra que eu dei no TED, eu saí de uma bolha. Eu saí de uma bolha para viver outras coisas, para ter esse olhar. E quando você traz a questão da avó, quando a gente faz alguma coisa aqui no Barranco Cultural, que, gente, você chega aqui, é um barranco mesmo que tem no fundo da rua, e a gente ocupa, que é uma rua sem saída. Quando a gente vem aqui para o barranco, a maior parte das pessoas, quando a gente começou ali em 2013, assim, 2012, algum tempo atrás, não sei, estou meio perdido nas datas, eram as crianças que chegavam de idade, assim, porque não tem direito, tem que é mais ou menos convencer a cultura, foi um trabalho. Então, começou aí primeiro as crianças. A boa parte que participa são as avós. É muito, muito lindo ver. São as senhoras que chegam, sentam para assistir a teatro, a contar essa história, assistir um show que a gente conseguiu fazer um show, enfim, a gente passou nesse edital do estado de São Paulo, terceiro lugar do estado todo. Tivemos um projeto que chama Barranco Cultural, um aquilombamento da leitura. Porque eu acredito muito na educação ainda, gente. Eu acho que a educação e a cultura é a revolução para uma vida, para um bem viver, certo? Para um bem viver. Então, o papel da psicóloga, voltando, quando eu falo de atenção, de saúde mental, é muito importante, tanto da educação quanto da cultura. A cultura ainda tem que entender isso. A educação parece que está bem mais escurecido isso para as pessoas, mas quando eu trago isso para a cultura, que
não é um privilégio só estar lá assistindo uma peça de teatro ou estar numa exposição. É tratar da saúde mental, é você sair, talvez, de um ambiente que está todo por conta de uma estrutura que já vem toda torta. Mas quando você vai e você ri, ou você chora, ou você aprende, ou tipo assim, essa roda, quando a gente fala em roda, é tão cultural isso, é tão arte, é tão da cultura africana, indígena, a roda, né? Então, quando você sai disso e vai para uma roda, é de uma higienização mental, de sair feliz, de estar sorrindo. Infelizmente, eles não vão poder, mas eu estou num risão aqui, estou feliz, porque eu tenho problemas, eu sou mãe solo, sou vó, mas assim, eu tô essa 1h30 aqui quase com vocês, entendeu? Isso, sabe, esse espaço que a gente tem que, é um espaço que a gente tem, a gente tá lá cozinhando, porque ainda a carga da maior parte da para a mulher. A gente tá lá cozinhando, tá falando, não, sai daí, pula, né? Tem que passar, eu amo uma marmita, tipo assim, sei lá, várias coisas. Mas agora eu tô tirando 1h30 para eu estar aqui sentada com vocês, escutando e conversando. E eu gosto de gente, então, é assim, conheçam, curtam algumas páginas que tem a Casa do Hip Hop, tem umas coisas muito legais. Teve um bazar no final de semana passada, tudo muito, gente, até melhor do que foi nas eleições. Nós medimos a febre, mas ali entrava em bloco as pessoas, assim, tudo mais, e é um lugar de conversar, então tem muita coisa acontecendo. É muito bem-vindo as psicólogas e a educação, então, gente, eu trabalho há 24 anos, a gente não sabe mexer com certas coisas, é isso que a Marília falou, a gente não sabe, não estudamos, né? E eu nem quero saber. Para com essa história que a gente tem que saber tudo. Existe mais para isso. Esse tem que estar, tem que ser remunerado e tem que ser tudo mais. A gente tem que falar de várias coisas, né? E a gente abre um monte de fala demais. Vou parar aqui. Maíra, pode ter certeza que é maravilhosa a sua fala. E ninguém consegue falar mais do que eu, então fique tranquila, tá? As meninas que sabem. Nós adora ver a senhora falando, professora. O que eu quero dizer é que passe todas essas informações depois para a Noemi, que aí ela vai direcionar para todo mundo, né? Para a gente ter acesso e a gente ir conversando para saber como a gente faz para participar desses encontros, desses trabalhos que eu considero fundamentais para qualquer tipo de melhoria que possa vir, porque a gente sabe que mudança demora, né? Mas a gente mudando um pouquinho, só um pouquinho na vida dessas crianças, desses adolescentes, desses adultos que participam, já é grandioso demais. Eu sinto muita falta de fazer isso e tendo essa oportunidade vai ser sensacional. Pode deixar que eu chamo sim. E só um detalhe, gente, quando eu mudei nessa rua, foram encontrar 2 copos, um terceiro. Quando a gente ia começar a fazer alguma coisa no barranco, a gente tinha que chegar lá e falar, tipo, meia hora, falava, já sabia o dia todo que ia ter uma contação de história, mas as pessoas que vendiam drogas, lá que tinham ponto, eles saíam meia hora, uma cara de emburrado. Teve uma vez que a gente estava contando história e a moto passou por dentro da peça de teatro. Foi muito chato. Aí os moradores falaram, com o tempo, agora já faz alguns anos, o dia que eles pegaram a vassoura e ajudaram a varrer foi um dos dias mais emocionantes da minha vida. Hoje em dia eles nem ficam. Então, quando a gente ocupa esse espaço, é muito importante. E, por exemplo, e se ficam com o maior respeito, participam da atividade. E a Marili falou lá no início, o contexto é muito importante entender o contexto. As pessoas não chegam a um lugar sem. Tem que entender um contexto. E esses assassinatos, assim, não teve mais daí, porque daí não teve mais. Então, eu acredito que é exatamente isso. Quando a gente ocupa esses lugares, esses espaços, com um pouquinho do que a gente pode fazer, que a Maria Cláudia falou, é isso. Né? Enquanto a gente não consegue tudo ainda vindo do poder público, a gente tem que fazer paralelo a essas coisas, né? A gente tem que estar ali, tem que fazer paralelo a essas coisas. Nós podemos fazer a diferença. Podemos
Gente, eu acredito demais. Eu sou uma pessoa assim, entusiasmada no último. Assim. É que eu sei do dia para noite. Isso eu aprendi, porque eu também era super folgada. Eu era super ansiosa. Eu queria para onde? Não, porque é possível. Porque eu venho de uma outra realidade, né? Eu também julgava. Ah, porque como que aquele povo não consegue fazer isso? Eu consigo? Gente, por mais que eu fosse pobre, eu não era uma pobre central. Eu descia 45 anos, então eu descia a pé numa biblioteca. Não era essa história de celular, né? Não tinha o Google, então eu descia a pé para fazer um trabalho na biblioteca. Aqui não. Como que você vai a pé fazer um trabalho numa biblioteca municipal que tenha de tudo? Então tem esses disparates, essas diferenças mesmo, como a Renata colocou, que se a gente ocupar esses espaços, faz diferença. Ó, eu vou falar mais um pouquinho, eu juro que eu vou ser rápida. Na verdade, é assim, depende também de várias outras influências, né? A gente tem várias outras coisas que constituem para a gente ter até mesmo um comportamento de abaixar a cabeça e concordar com tudo, né? Aí eu não vou bater de frente com ninguém, eu não vou questionar se está certo ou está errado, porque eu sou de uma certa religião que não me permite fazer isso. Algumas religiões também condicionam a gente a pensar isso. Eu, por exemplo, todo mundo já sabe, já está cansado de saber. Eu sempre cresci na igreja evangélica, então eu aprendi que mulher tem que abaixar a cabeça para um homem. Eu vivi em um casamento infernal, como eu já falei em outras vezes aí, que eu apanhava, mas eu não tinha coragem de reagir, porque eu aprendi que mulher tem que ser mulherzinha, tem que abaixar a cabeça e tem que tá tudo certo, tá tudo certo, tá tudo certo. Então, a partir do momento que a gente aprende, a gente acaba sendo condicionado a alguma coisa. Aí, depois que a gente fica grande, vai tomando consciência, né, de algumas coisas, a gente vira um bandista também, troca de religião, troca de religião para ver se o negócio, né, a gente aprende, a gente vai estudar, né, que nem a Marili falou no começo da nossa reunião aqui, que muitas crianças vão para a escola, chega na escola, tá com fome. Outras vão, na verdade, porque não tem o que comer dentro de casa. Eu ia para a escola quando eu era pequena porque eu não tinha o que comer dentro de casa. Então eu ia. Eu sempre fui boa aluna. Se minha mãe tivesse viva, ela poderia afirmar isso. Minha mãe nunca foi chamada na escola lá. Não tem, ficou com nota vermelha. Não, eu sempre fui boa aluna em questão de nota, é por isso que hoje eu não admito tirar nota boa, fico revoltada. Nota ruim, eu fico revoltada quando eu tiro nota ruim. Revoltada, e cobro isso dos meus filhos também, porque se a gente só tem que estudar, né? Então eu ia para a escola para comer, porque eu não tinha o que comer em casa, e a realidade disso ainda existe, né? Hoje em dia, acho que é bem mais pior até, né? Que antes, com R$140, dava para fazer 1909. Deixa eu ficar quieto, senão o povo vai descobrir minha idade. Mas 1900 né? Ainda dava para comer. Hoje em dia, com R$140, você vai no mercado e não faz nada. E eu acho que eu até peco com meus filhos com isso, porque hoje em dia eu compro e falo, se eles quiserem comer tudo quase que na mesma hora, eu deixo, porque eu lembro da privação que eu tive. Né? Eu lembro. Às vezes eles vão para a escola, outro dia, quando estava tendo aula, a Maria Luísa chegou aqui, mãe, eu repeti comida 3 vezes na escola. Eu falei, pelo amor de Jesus, que os outros vão achar que você está passando fome. Mas é criança e assim, a gente, né, acaba deixando. Mas esse negócio de violência doméstica tem muita referência por o modo que você é criado, né? As pessoas mais de idade mais que a gente, eles foram condicionados a isso. As mulheres ser a Melinha da casa, eu concordo muito. E aqui todo mundo na minha casa, até meu marido. Ai dele se não me ajudar a fazer serviço dentro dessa casa. As crianças vão arrumar seus quartos, vai ajudar a estender roupa, vai lavar uma louça do almoço, da janta, que seja. Vai todo mundo me ajudar, porque todo mundo... Eu e o pai trabalha, o padrasto, né? Trabalha.
eles ficam. Porém, eles têm que ajudar também, porque na hora de comer é só a mamãezinha que faz e todo mundo come, né? Então, todo mundo tem que ajudar. Então, acho que o estudo, a aprendizagem em si, vocês, professores, vocês são uma benção na vida da gente. Vocês não têm noção. Vocês são uma benção na vida da gente, porque o conhecimento descondiciona a gente de alguma situação, né? E eu só tenho que dar os parabéns para vocês e falar que vocês são muito importantes na nossa vida. E ponto. Mas eu acho que a gente fecha tudo isso com chave de ouro. Grandiosíssimo todo esse aprendizado que nós tivemos hoje, todo esse conhecimento que a gente pôde ter, essa troca faz a diferença, faz que a gente cresça. Nós crescemos. Como sempre, todo dia a gente está aprendendo, mas a gente cresce, a gente tem condições de avaliar, e amanhã, depois, a gente vai ver mais coisa ainda de tudo isso que agora está tudo fermilhando, mas a gente vai dizer, puxa vida, olha, eu ouvi aquilo ali, puxa, eu não tinha pensado, nossa, vai me ajudar pra caramba. Eu sou muito grata pelo convite, me sinto muito orgulhosa de estar aqui com vocês, aprendi um bocado de coisa grandiosíssima. Muito obrigada, viu? Nós que agradece, Pro, pela sua presença. E a gente já vai finalizar, mas eu acho que a Renata e a Rosângela querem falar alguma coisa. A gente já vai finalizar para a gente ter mais tempo outro dia, amanhã. Amanhã a gente está aqui de novo. Tá bom. Rosângela, vai você, amor. Tá bom. Boa noite, gente. Hoje eu não vou falar muito, eu estava mais para ouvir mesmo. Como eu imaginei que toda a galera da classe estaria, né, junto aqui com a gente, e eu preparei uma surpresa, a qual aqui se encontra, eu vou pegar, e deixa eu virar. Eu não sabia que a professora ia estar, professora, senão eu tinha preparado uma para a senhora também. Eu não sabia que ia dar certo da senhora estar. Para a nossa querida Noemi, já sabe o endereço onde está o presente. Daí é só você vir buscar, amada, que eu vou ficar esperando. Eu quero agradecer imensamente. A Noemi tem dado, professora, muita atenção, muita mesmo. A gente sabe que tem horas que nem dá. Eu tenho um filho, ele já toma todo o meu tempo. E é de maior, hein? A Noemi tem 3, pequeno. E ela consegue dar atenção pra gente. A gente tá ficando louca. Fala, Noemi, mas eu tô ficando louca. Não, eu entendo, ela fala. Eu entendo, ela deve estar mais ainda com criança. Ela tem mais estudos, porque não é só psicologia que ela faz. E daí ela fala, não, vou ajudar, eu entendo. E daí é muito gratificante para mim poder estar hoje, né, podendo retribuir um pouquinho só do que a Noemi tem feito na minha vida. Ela sabe o quanto ela fez, ela sabe o quanto sou grata, né, ela ter me ouvido, ela ter me escutado, sempre me ouvindo, sempre me ajudando, viu, Noemi? A gente não quer se aproveitar, não, da pessoa. Às vezes eu até deixo ela sem falar nada, porque daí, né, a gente não quer se aproveitar, né, professora? Só que eu tinha necessidade, é diferente. Eu tinha muitas necessidades, muito nervosismo. Passei por muitos esse ano, Jesus. Dá para escrever um livro desse ano da minha vida, né, Noemi? Mas daí eu queria fazer essa surpresinha para Noemi e agradecer imensamente, tá bom, gente? É só isso. Vocês querem chorar? Pode falar que já começa. A manteiga derretida já começa, né, gente? Olha, Rosângela, eu que agradeço aliás, eu agradeço todos os presentes, né? E até os que não pôde, por algum motivo, estar aqui, porque eu, como representante, eu sou uma pessoa extremamente chata. É verdade, gente. Eu sou essa carinha aqui, ó, vocês não sabem como que eu pego no pé de todo mundo. Se eu recebo uma cobrança, eu jogo tudo neles. E aí agora tem vezes que eu falo assim,
Para, não fala não, fica quieta, que você... Fica quieta! Então daí eu vou com jeitinho, porque tem dia que eu me estresso, um monte de coisa mesmo. E assim, a gente é ser humano, claro que ninguém merece ouvir uma pessoa brava, irritante, sendo representante da sala. Se eu tivesse uma representante igual eu, falava, essa miserável vai fazer eu perder meu semestre. Porque tem vezes que eu sou chata, gente. Eu sou chata. Eu participei de uma reunião com a Mari. Nossa, eu até fiquei quieta. Eu só contei para algumas pessoas que eu tomei, porque se eu fosse falar no grupo da sala, eu ia me extrapolar, porque assim, a gente recebeu muita cobrança, né? Que, assim, não era para mim, porque tudo que tinha, eu corria, o meu eu fazia. Mas se o dos outros, depois é aquela cobrança em cima da gente, é aquela correria, a gente tem que dar conta. Eu sou representante aqui da psicologia, sou da enfermagem, vocês já imaginou, mas eu que tenho que agradecer vocês por me aguentar. Obrigado, Rô. Nada, amor, imagina. Agora é só marcar para vir buscar. Vou amanhã, minha linda, vou amanhã. Ai, gente, professora Marili, muito obrigado pela participação da senhora, de coração, muito obrigado. A Maíra, muito obrigado. A Maria Cláudia, meu amor, né? A gente está sempre conversando quando precisa, quando é necessário, sobre os meus anjos, meus santos, né? A gente está sempre se vendo. Gente, vocês, meus colegas, minhas companheiras, meus companheiros de profissão, de estudo, muito obrigado por hoje, tá? Se for possível amanhã, a gente faz de novo, a gente vai falar de novo, porque acho que todos nós aqui aprendemos com vocês aí. A Leandra ficou quietinha hoje, não deu um ai, eu querendo que ela abrisse a boca dela, ela não falou hoje. Também, professora, eu acho que vocês, professores, educadores, né, diretores, responsáveis, vocês são assim, fenomenais. E, assim, só a gratidão mesmo, de coração por vocês. Beijo grande. Beijo, Renato, obrigado também, meu anjo. Você ficou quieto também, né? Com tanta mulher falando, eu tenho que ficar quietinho aqui, eu vou abrir a boca. Mas nós não ia fazer nada com você não, cara, porque nós somos do bem. Eu sei que vocês são do bem, são ótimas. Não, mas na realidade eu queria mesmo agradecer a Noemi, que eu conheci nesse semestre aqui, né? Porque eu estou cursando uma disciplina com vocês aqui, e foi um prazer imenso ter conhecido a Noemi, porque é uma pessoa que a gente vê que tem garra, eu sempre falo isso para ela tem muita energia, muito dinamismo, divide, é uma pessoa, assim, maravilhosa, né? Foi muito importante ter uma pessoa como ela, assim, na minha vida, né? Porque ela, assim, agrega muito. Uma pessoa feliz, ela compartilha tudo que ela tem, né? Então, realmente, eu estou muito grato pelo convite, ela enriquece onde ela passa, né? Quero dar os parabéns, né? E continue feliz assim, fazendo a vida sua, de toda a sua família e de todos nós assim, feliz, está ótimo. A gente está muito bem com você por perto, sabe? Eu acho que é uma pessoa assim, dinâmica, né? E se dá muito, né? Tem muitos afazeres que a gente sabe, e mesmo assim compartilha tudo e a toda hora está sempre disposta a nos ajudar, né? Muito obrigado, e foi um prazer, assim, receber esse seu convite e estar partilhando e enriquecendo o meu conhecimento também com todas vocês. Muito obrigado, viu? Estamos comunados para fazer o derreter. Faz parte do foco. Eu tô achando maravilhoso você ouvir
Porque você não acredita em você nesses quesitos, né? E o quanto a gente fala, eu tô achando sensacional, gente. Obrigada por vocês terem falado para ela. Ótimo, excelente. Ai, gente, Eu acho que as pessoas precisam ouvir de mais de um para ela acreditar realmente, né? Graças a Deus, está todo mundo falando. Adorei. Sim. Imensamente grata. É isso aí. As duas que tanto me ouviram. Você sabe de uma coisa? Um bom professor só é um bom professor quando ele tem pessoas, de fato, maravilhosas do lado. A gente se realiza. E, como eu disse para vocês, ai, como eu queria estar com vocês até o final. Vocês fazem parte. Eu Não tem agradeço como muito. nós pedir pra senhora ficar com nós até o final? Ai, não sei. Porque, ó. Vocês são parte. Eu tenho muita alegria no meu coração quando eu entro para ministrar aula para vocês. É uma delícia. Uma delícia. Tenho orgulho de vocês. Meus companheiros e companheiras de jornada. Então, eu queria ser também companheira, tipo paciente, né? Como faz para agendar as sessões lá, né? As sessões de terapia que eu estou precisando. Viu? Tranquilo. Nesse andar da carruagem estamos todos. Gente, eu tô passada já. Normal. Passada. Sinal é um bom sinal. Sinal que você está funcionando tudo. Meus amores, um beijo enorme. Muito, muito obrigada. Foi grandioso para mim poder fazer parte mais um pouquinho de vocês. Muito obrigada mesmo. E até a próxima. Beijo enorme. Até. Beijo. Até, muito obrigado. Depois eu mando o link da gravação para vocês. Um beijo. Beijo, galera. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Abençoe. A nós. Amém. Amém. Noemi, continua gravando Oi. ainda, né? Tô Quando parar de gravando. gravar, a gente conversa. Espera aí, deixa eu me recompor. Deixa eu desligar aqui e me recompor. Como parar de gravar agora? Olha eu.